Olá, continuando com a nossa série de vídeos com equipamentos para manutenção preventiva, hoje nós vamos falar do termovisor de bolso da Fluke, a PTI 120. Ela é uma câmera muito utilizada pelo pessoal de manutenção para verificar aquecimento em painéis, pontos aquecidos em processos, e eu vou mostrar agora um pouquinho das funções dela. A PTI 120 ela é uma câmera extremamente compacta, desenvolvida para o pessoal de manutenção fazer a termografia em painéis ou então buscar pontos de temperatura em processos. Ela tem um range de temperatura de menos 20 graus até 150 graus, sendo que isso possibilita uma grande aplicação para o pessoal de manutenção. Eu tenho a resolução de 120 por 90, são os sensores térmicos que ela tem. Eu tenho uma câmera real, que ela sempre vai associar a imagem real e a imagem térmica. Também tenho na frente dela uma função de lanterna para iluminar os painéis onde eu tenho pouca luminosidade. E no display dela, ela é muito simples e clara de utilizar. Então eu tenho a temperatura do meu alvo indicada na tela, uma escala de temperatura que basicamente é uma escala automática, então ele sempre vai varrer a maior e a menor temperatura da minha imagem. Eu também consigo fazer um ajuste da emissividade e uma compensação de temperatura ambiente, se for necessário. Tem informações de data e hora, e eu consigo também, com o touchscreen, eu consigo aumentar e diminuir a mistura das minhas duas imagens, da imagem real e da imagem térmica. Esse display touchscreen, ele é um LCD de 3 polegadas e meia com 320 por 240 de resolução. Outra característica interessante dessa câmera é que para transferência de dados eu posso utilizar a interface USB padrão, mas ela já tem a função Connect, que é uma plataforma da Fluke para tratamento da imagem, gerar os relatórios que eu vou mostrar para vocês mais para frente um pouquinho. O menu da PTI é muito simples de ser utilizado, ele foi projetado para o pessoal de manutenção estar utilizando. Eu tenho, clicando na tela, eu tenho acesso às informações como memória. Na função Fusion, eu consigo entrar pelo menu, então eu aumentaria e diminuiria a quantidade de mistura da minha imagem, ou pelo próprio display do equipamento. Eu consigo aumentar e diminuir a quantidade de imagem térmica e imagem real. Cada paleta de cor tem uma aplicação específica. Eu tenho disponível no equipamento várias opções e no software eu tenho outras opções, mas basicamente o pessoal usa muito tons de ferro, que se vocês olharem aqui ela varia, vai de um vermelho bem escuro até um vermelho claro. Tem outra que eu também acho muito interessante, que é os tons de azul e vermelho, que aí simulam o aquecimento. Então, quando mais frio eu tenho um azul claro, ele vai passando por algumas escalas de cores até chegar num amarelo, um vermelho até o mais escuro. E escalas para aplicações específicas, por exemplo, a de alto contraste, onde eu tenho, na mesma variação de temperatura, várias cores diferentes. Essa escala normalmente é usada para o pessoal que tem uma variação muito pequena de temperatura na minha imagem, mas ele precisa saber onde eu tenho esses pontos de aquecimento. Então, numa escala de 10 graus, eu consigo mudar 10 vezes de cor. Então, eu consigo saber pela cor uma variação de 1 grau. Tenho informações que eu quero que apareçam na minha tela, então eu posso ligar e desligar os pontos centrais, posso ligar e desligar as escalas de cor ou barra de status, onde eu tenho informações de emissividade, temperatura e tudo mais. Eu consigo ligar e desligar a minha lanterna. Ainda dentro das configurações do equipamento, eu consigo fazer o ajuste
do Fluke Connect, então eu consigo escolher onde eu vou estar salvando essas informações, se eu quero ter alguma pasta compartilhada, tudo isso na hora que ele conectar no Wi-Fi, ele já vai fazer o upload dessas imagens. Eu tenho as opções de emissividade, então eu consigo, por exemplo, ajustar para a emissividade de cada tipo de material ou entrar com o valor numericamente. Eu tenho a temperatura de plano de fundo, que seria para compensar a temperatura ambiente, e no caso de usar janelas de infravermelho, eu consigo colocar a transmissividade dessa janela para tirar o erro, a atenuação que eu teria nessa janela. Também consigo ajustar esse valor manualmente. E para a utilização é simples, você só apertou o gatilho para congelar a imagem, ele já vai aparecer o menu do equipamento, onde eu posso simplesmente salvar a imagem, então ele vai salvar num único arquivo a imagem real e a imagem térmica. Eu consigo escanear um código de barra, por exemplo, ele vai procurar um código de barra do meu equipamento, um QR Code, e ele vai também vai estar vinculando esse código de barra à minha imagem térmica. Então, para mim me organizar nos relatórios, ele é muito interessante, porque uma vez que ele percebe um QR Code de uma imagem, ele sempre vai estar salvando na mesma imagem. Eu consigo editar, por exemplo, adicionar notas para me lembrar o estado que eu encontrei uma máquina, ou então alguma observação que eu tenho que me lembrar na hora de gerar o relatório. Por exemplo, não foi encontrado problema na fase 3, porque o equipamento estava desligado. Eu consigo colocar essas informações. E também consigo sinalizar alguma imagem. Então, se eu tiver um roteiro de imagens para fazer na minha manutenção preventiva, eu ia encontrar falha em algum ponto, eu já consigo sinalizar ele, e na hora que eu for abrir o meu relatório, meu software para gerar o relatório, eu consigo localizar muito mais facilmente as imagens que eu encontrei algum problema. Agora eu vou mostrar para vocês como funciona a plataforma do Fluke Connect. O Fluke Connect é uma plataforma da Fluke totalmente gratuita. Você tem ela disponível para o Android e para o iOS. No termovisor eu vou ligar a função do Fluke Connect. Ele vai me simular um roteador que no celular ele vai me mostrar uma nova conexão. Aqui já está me indicando que está conectada com a câmera, e entrando no aplicativo, você tem as informações de transferência, o que eu tenho conectado, eu tenho o histórico de todas as minhas medições, tá? Essas informações todas ficam salvas na nuvem. Eu posso criar uma equipe de trabalho. Então, nessa equipe de trabalho eu posso convidar outras pessoas da minha empresa, por exemplo, para ter acesso a essas informações. Posso criar meus relatórios. Esses relatórios eu posso acessar todas as imagens salvas no aplicativo, no Fluke Connect, para gerar um relatório. Vamos mostrar agora o que eu tenho conectado. Então ele já está me avisando que eu tenho o PTI conectado, então eu vou entrar nele. Eu quero, por exemplo, baixar essas informações. Então ele está pegando todas as imagens que eu tenho salva na minha PTI. Eu posso escolher as imagens que eu quero trabalhar, então eu tenho acesso a editar essas imagens, eu consigo atribuir um número de ativo fixo ou uma ordem de serviço nessa imagem. Eu consigo inserir um texto de observação, alguma ação que tem que ser tomada. Após isso, eu consigo compartilhar essas informações. Eu posso escolher alguns formatos de como compartilhar, se eu quero que ela seja só uma imagem ou se eu quero compartilhar como um PDF. E em seguida escolho o modo que eu vou fazer esse compartilhamento. Posso mandar pelo WhatsApp, mandar por um e-mail ou salvar na nuvem. Aí são funções do próprio celular.
A Fluke tem vários equipamentos de termografia disponíveis na linha. Eu tenho desde equipamentos portáteis e compactos como o PTI 120, mas a Fluke também tem equipamentos para aplicações específicas, onde eu tenho recursos avançados como medição de distância via laser, para eu ter um foco adequado numa distância muito grande. Eu tenho opções de termovisores que eu consigo acoplar lentes para olhar numa distância muito grande, ou então com um ângulo de abertura grande para pegar áreas grandes numa distância pequena. Mas se vocês precisarem de ajuda para definir um modelo adequado para a aplicação de vocês, nós temos o pessoal de engenharia, é só entrar em contato com a gente que a gente vai ter o maior prazer em ajudar vocês. Não deixe de acompanhar o nosso canal no YouTube, nossas redes sociais, que em breve teremos mais novidades para vocês. Obrigado e até a próxima.